Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Estado da Bahia, certo? Hoje nós iremos trabalhar 10 questões a respeito da disciplina de Direito Processual Penal. Iremos trabalhar aqui especificamente o tema, inquérito policial, certo? Então, batendo aqui mais um tópico do edital de vocês, hoje aqui abordando Direito Processual Penal, especificamente inquérito policial, beleza? Então, hoje nós iremos trabalhar 10 questões. Quero convidar você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like, certo? E quero deixar aqui um desafio para vocês, certo? Vou trazer aqui essas 10 questões e quero que vocês acertem pelo menos 80% dessas questões, certo? Então, eu creio que as questões aqui filtradas por nós e vocês vão ser capazes aqui de acertar aí pelo menos 80% dessas questões. Então, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram para nós termos aqui esse feedback, beleza? Antes de iniciar nossas questões, quero deixar aqui para vocês disponível o nosso combo para a Polícia Penal da Bahia, certo? O combo ainda está disponível, beleza? Nesse combo você vai ter acesso a 2 módulos. O módulo aqui de leis, que é o Vadimeco. Nesse material você vai ter todas as leis do seu edital, parte de legislação estadual, igualdade racial, constitucional, administrativo, penal, processo penal, extravagante, direitos humanos. Então, todas as leis de forma atualizada, acumulada, diversas súmulas, mnemônicos, certos prazos para anotação, material atualizado e pós-edital, perfeito? E vocês vão ter acesso também ao módulo 2, ó, que é o caderno com 1.850 questões focadas aí na banca FGV, beleza? Abordando aí todo o conteúdo do edital de vocês, de português a direitos humanos, certo? Questões aí separadas por tópico, também tudo atualizado aí conforme pós-edital, certo? Então, o material está num preço super acessível, material excelente aí para que vocês possam ter um acompanhamento e melhorar aí, certo? Na absorção de conteúdos durante essa jornada até a prova de vocês, certo? Então, deixei o link aqui na descrição do vídeo, você pode estar adquirindo lá pelo site, ou você pode estar falando comigo pessoalmente lá no WhatsApp, deixei o link do meu WhatsApp aí também, que eu te envio a amostra desse material, a gente conversa lá, te explico melhor, e já posso te enviar no seu e-mail ou no WhatsApp mesmo esse material, beleza? Então, sem mais delongas, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, vamos iniciar aqui nossas 10 questões a respeito de inquérito policial. Pessoal, vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. A propósito do inquérito policial, é correto dizer que... Então, vamos lá assinalar aqui nossa alternativa correta a respeito do inquérito policial, beleza? A letra A diz o seguinte, ó. O delegado de polícia pode arquivar inquéritos policiais por ele instaurados. E aí, pessoal, o delegado de polícia ele vai poder arquivar os inquéritos policiais por ele instaurados? Senhores, negativo, certo? O inquérito policial é indisponível aí para a autoridade policial, certo? A autoridade policial ela não poderá mandar arquivar autos de inquérito, beleza? Então, alternativa aqui incorreta. Isso aqui em conformidade com o nosso artigo 17 do Código Processual Penal, perfeito? Então, o delegado ele não pode arquivar inquéritos policiais, beleza? A letra B diz o seguinte, ó. Nos crimes de ação penal de iniciativa pública incondicionada, uma das formas de instauração do inquérito policial se dá pela requisição do Ministério Público. E aí, senhores? Essa requisição do Ministério Público é uma das formas de instauração do inquérito policial? Senhores, perfeito, certo? Alternativa aqui correta. Então, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado mediante o quê? Ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, como trouxe aqui a alternativa, ou a requerimento do ofendido ou a de quem tiver qualidade para apresentá-lo, certo? Então, o Ministério Público, ele pode sim aqui, ó, requisitar a instauração de inquérito policial, perfeito? Então, a alternativa aqui, ó, correta, gabarito nossa questão número 1, alternativa B. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas, certo? A letra C diz assim, ó. O inquérito policial é a única forma de investigação preliminar existente no processo penal brasileiro. Senhores, a atividade investigatória não é exclusiva da Polícia Judiciária, certo? O próprio Código Processual Penal, lá no artigo 4º, parágrafo único, ele acentua que a atribuição para apuração das infrações penais e de sua autoria não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função, certo? Então, não é a única forma de investigação, beleza? Então, alternativa C, incorreta. A letra D diz o seguinte, ó, o Código de Processual Penal prevê que o inquérito policial terá, em qualquer caso,
duração de 20 dias. Pessoal, alternativa também correta, certo? O inquérito ele deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante, certo? Ou estiver preso preventivamente, contando o prazo aí nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias quando estiver solto, mediante fiança, certo? Isso aqui é conforme com o nosso artigo 10 do nosso CTB, do nosso CPP, alternativa aqui incorreta, perfeito? E por fim a letra E diz assim, ó, nos crimes de ação penal de iniciativa pública condicionada, o inquérito pode ser iniciado pelo delegado sem necessidade de representação. Pessoal, nós estamos falando aqui, ó, de ação penal de iniciativa o quê? Condicionada, certo? Alternativa incorreta, certo? Se o delito for de ação penal pública condicionada, a representação do ofendido à autoridade policial não poderá proceder à instauração de inquérito sem antes obter representação de quem de direito, beleza? Então, a alternativa é também incorreta. Fechando aqui nossa questão número 1, gabarito letra B. Espero que todos tenham aí gabaritado essa questão, certo? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 2 diz assim, ó. Michel responde preso preventivamente a inquérito policial conduzido pela Polícia Civil, que investiga a prática do crime de extorsão simples, previsto no artigo 158 do Código Penal. Quanto ao prazo de duração, é correto dizer que o inquérito em questão deve ser concluído no prazo D. Então, vamos lá. Falando aqui do prazo do inquérito, certo? A letra A diz 15 dias, contados do dia em que foi executada a ordem de prisão. A letra B traz assim, ó, 30 dias. Deixa eu colocar aqui 15 dias na letra A, 30 dias na letra B. 30 dias contados do dia em que foi executada a ordem de prisão, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Letra C, 90 dias, contados do dia em que foi executada a ordem de prisão. Letra D, 10 dias, contados do dia em que foi executada a ordem de prisão. E letra E, 15 dias, contados dos dias em que foi executada a ordem de prisão, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. E aí, senhores, falando aqui do prazo do inquérito policial no crime aqui, ó, de extorsão simples, certo? Então, qual seria aí o prazo, qual a alternativa correta da nossa questão número 2? Pessoal, pelo fato de Michel estar preso preventivamente pela prática do delito de extorsão simples, certo? O referido inquérito deverá ser concluído no prazo de 10 dias, contados do dia em que foi executada a ordem de prisão. Beleza? Então, lá no artigo 10 do nosso CPP, artigo 10 do nosso CPB, ele traz que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela, certo? Então, no caso aqui, será de 10 dias contados do dia em que foi executada a ordem de prisão, conforme trouxe aqui nossa alternativa, letra D, perfeito? Então, gabarito nossa questão número 2, letra D, 10 dias, perfeito? Então, fechando a questão número 2, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3 diz assim, ó. No curso do inquérito que apurava a prática de crime de tráfico de pessoas, previsto no artigo 149-A do Código Penal, a autoridade policial entendeu imprescindível às investigações o acesso a informações cadastrais dos suspeitos, passíveis de obtenção junto à empresa privada. Com base na situação narrada, aponta a afirmativa correta acerca da investigação no crime em questão. Pessoal, vamos lá. A alternativa A diz assim, ó. O Código de Processo Penal permite que o delegado de polícia requisite as informações cadastrais diretamente às empresas da iniciativa privada, que devem fornecê-las no prazo de 24 horas, independentemente de autorização judicial. Senhores, perfeito, certo? De cara aqui, gabarito nossa questão número 3, letra A, certo? Alternativa aqui correta. Beleza? Então, o delegado de polícia ele poderá requisitar aí de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada, como trouxe aqui na questão, dados, informações cadastrais da vítima ou de suspeitos, certo? Então, vejam só, essa requisição ela será atendida aí no prazo de 24 horas, perfeito? Então, alternativa aí correta. Dentro dessa requisição, ela vai conter o quê? Nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação, beleza? Então, o delegado ele pode sim
certo? Requisitar, esse prazo aí será de 24 horas, perfeito? Então, alternativa aqui correta, conformidade lá com o nosso artigo 13A do nosso CPP, perfeito? Então, alternativa aí correta, gabarito nossa questão número 3, letra A. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. A letra B diz o seguinte, ó, o delegado de polícia poderá requisitar às empresas privadas o fornecimento das informações cadastrais dos suspeitos, mediante autorização judicial. Não havendo manifestação do juiz competente no prazo de 12 horas, a requisição pode ser feita diretamente à empresa. Senhores, alternativa incorreta, certo? O delegado de polícia e o Ministério Público eles poderão ter acesso independente de prévia autorização judicial, ou seja, não precisa aqui, ó, dessa autorização judicial. Beleza? Então, alternativa incorreta. A letra C diz assim, ó, o delegado de polícia pode requisitar diretamente às empresas privadas o fornecimento das informações cadastrais, perfeito, que devem ser fornecidas no prazo de 72 horas, negativo. Esse prazo aqui deve ser o quê? 24 horas, perfeito? Também alternativa incorreta. A letra D trata assim, ó, o Código de Processo Penal permite que o delegado de polícia requisite informações cadastrais diretamente às empresas de iniciativa privadas apenas quando há apuração dos crimes de sequestro, extorsão mediante sequestro e redução à condição análoga de escravo, não estando prevista em lei a requisição no caso de tráfico de pessoas. Senhores, negativo. A prática dos crimes de sequestro, caça privada, redução à condição análoga à de escravo, tráfico de pessoas, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e extorsão mediante sequestro, certo? E também o crime aí do artigo 239 do ECA. Todos eles aí podem, beleza? Então, a alternativa aqui incorreta. E, por fim, a letra E diz o seguinte, o Código Processual Penal permite que o delegado de polícia requisite as informações cadastrais diretamente às empresas de iniciativa privada que deve fornecer no prazo de 12 horas. Não, já vimos aqui que esse prazo deve ser aqui 24 horas. Perfeito? Então, gabarito nossa questão número 3, letra A. Fechando aqui nossa questão, vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, a questão número 4 diz assim, ó. Durante o inquérito policial, Bernardo, advogado de Júlia, indiciada pela suposta prática do crime de roubo, foi impedido pelo delegado de polícia de ter acesso às provas já produzidas e documentadas nos autos do inquérito policial, beleza? Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, agiu bem o delegado porque o inquérito é sigiloso. E aí, senhores? O delegado ele vai poder impedir aí o acesso das provas já produzidas e documentadas nos autos do inquérito ao advogado. Deixa aqui a interrogação para vocês. A letra B diz o seguinte, agiu mal o delegado, de acordo com o enunciado da súmula vinculante, o delegado de polícia é obrigado a permitir acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito do advogado. Contudo, o delegado pode deixar de exibir diligência em curso ainda não documentada. Vamos lá, letra C, ó. Agiu bem o delegado, visto que somente Júlia poderia ter acesso aos autos do inquérito, inclusive aos elementos decorrentes de diligência em curso ainda não documentadas. Letra D, cabe à autoridade policial decidir fundamentadamente se permitirá ao advogado acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito, portanto, agiu bem o delegado de polícia. E letra E, agiu mal o delegado, visto que o advogado é sempre permitido o acesso aos elementos já documentados nos autos do inquérito e a todos os elementos da corrente de diligência em curso, ainda que não documentados. Senhores, vamos lá. Situação é o seguinte, ó. Uma vez constituída aí, certo? Defensor para sua defesa técnica, seu acesso deverá ficar restrito aos elementos informativos já documentados, certo? Por isso aqui, ó, letra E incorreta, certo? Ou aqui não documentados, eles não vão ter acesso, certo? Os elementos aqui não documentados, apenas os documentados, certo? No respectivo procedimento investigatório, mas não poderá abranger eventuais diligências em andamento, certo? Então vejam só, a súmula 14, súmula vinculante 14 do STF, ela trata que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, certo? Então, a alternativa correta da nossa questão número 4
será que é a letra B. Então, agiu mal o delegado, certo? Então, ele agiu mal. De acordo com o enunciado de súmula vinculante, como eu expliquei aqui, o delegado de polícia é obrigado, ele é obrigado a permitir o acesso a todos os elementos, o que já documentados. Então, esses elementos eles devem estar documentados nos autos do inquérito ao advogado. Contudo, o delegado pode deixar de exibir diligência em curso ainda não documentada, certo? Então, alternativa aqui correta, letra B, gabarito da nossa questão número 4, perfeito? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, a questão número 5, Após receber informações sobre suposta prática de homicídio, a autoridade policial chegou no local para realizar diligências. Ocorre que, após a liberação dos peritos criminais, a autoridade policial esqueceu de apreender a arma de fogo deixada no local do crime. Nesse aspecto, é correto afirmar que, letra A, as diligências no local foram corretamente realizadas pela autoridade policial. E aí, senhores, vejam só que o delegado ele esqueceu de quê? De apreender a arma de fogo deixada no local do crime. Então, ele agiu corretamente nesse caso? Vamos lá, letra B. Agiu corretamente a autoridade policial, já que para apreender a arma era prescindível o mandado judicial. Letra C. Agiu incorretamente a autoridade policial, já que para apreender a arma de fogo dependeria de autorização judicial. Letra D. Caberia aos peritos criminais decidir sobre a apreensão de arma de fogo no local. E letra E. Caberia à autoridade policial apreender os objetos que tivessem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais, e colher provas que servissem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, dentre outras diligências. E aí, senhores, agiu corretamente ou incorretamente o delegado de polícia nessa situação? Então, vamos lá. Primeiro que, comparecendo no local do delito, a autoridade deverá o quê? Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberação pelos peritos criminais, certo? Depois de apreendê-los, a autoridade policial deverá formalizar o auto com a lavratura do respectivo auto de apreensão, documento que registra, entre outras coisas, o dia, a hora, o local, as condições e em poder de quem se deu a apreensão, certo? Então, confirmando aí a discricionariedade dispensada ao trabalho investigatório da autoridade policial no curso do inquérito policial, o CPP dispõe ainda que a autoridade policial deve colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, conforme aqui o artigo 6 do nosso CTB, certo? Artigo 6 do nosso CTB, certo? Que ele trata lá que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, entre outros, nessa situação aqui específica, apreender o quê? Os objetos que tiverem relação com o fato, após liberado pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Então, caberia à autoridade policial apreender os objetos que tiverem relação com o fato, no caso da arma de fogo, após liberado pelos peritos criminais, e colher provas que sirvam para o esclarecimento do fato em suas circunstâncias, dentre outras diligências. Certo? Então, nesse caso aqui, o delegado ele deveria prender, não depende da autoridade judicial, não depende de mandado judicial, certo? Então, a alternativa aí correta, letra E, fechando nossa questão número 5, beleza? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6, Fábio, delegado de polícia, determinou de ofício a instauração de inquérito policial para apurar a suspeita de roubo à residência de uma celebridade conhecida nas redes sociais. Ocorre que o dono da residência, que é pai da celebridade, ficou tenso ao ver nas redes sociais a notícia sobre o fato e resolveu requerer o arquivamento do inquérito para abafar o caso, evitando escândalos. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, o inquérito policial não poderá ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia. B, o inquérito policial deve sempre ser instaurado pelo delegado de polícia. Letra D, o delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de uma infração penal, de ação penal pública condicionada à representação, não deve instaurar o inquérito policial, ainda que tenha a vítima representado. Letra D, o delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de uma infração penal, de ação pública incondicionada, deve instaurar de ofício o inquérito policial. E letra E, o inquérito deve ser arquivado diante do requerimento do dono da residência. Senhores, vamos lá. Se o delito aí for de ação penal pública incondicionada, certo? Essa autoridade policial deve agir ex officio, beleza? Isso em conformidade lá com o artigo 5º, certo? Artigo 5º do nosso CPP. Então, nos crimes lá de ação pública, o inquérito policial será iniciado aí de ofício.
Então, a alternativa aqui correta da nossa questão número 6, ó, letra D. O delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de infração penal de ação pública incondicionada, deve instaurar aí de ofício o inquérito policial. Perfeito? Então, fechando a questão número 6, gabarito, letra D. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7. Ó. Ao sair do trabalho e a caminho de casa, Paulo deparou-se com um cadáver que parecia ter sido baleado. De pronto, entrou em contato com a autoridade policial e informou o ocorrido. Nesse caso, estamos diante de letra A, notícia crimes espontânea de cognação imediata. B, notícia crimes espontânea de cognação imediata. C, notícia crimes provocada. D, delátio crimes. Ou E, notícia crimes de cognação coercitiva. Senhores, vamos lá. Nessa situação aqui, nós estamos frente ao delítio crime, certo? Situação aqui é uma espécie de notícia crimes. Beleza? Então, a alternativa correta aqui, letra D, ó. Delátio crimes, beleza? É uma espécie aí de notícia crimes consubstanciada na comunicação de uma infração penal feita por qualquer pessoa do povo ou autoridade policial e não pela vítima ou seu representante legal, certo? Então, alternativa correta aqui, letra D, delátio crimes, certo? Nessa situação aqui da alternativa A, notícia crimes espontânea de cognação imediata, certo? Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso por meio de suas atividades rotineiras, certo? É o que acontece, por exemplo, quando o delegado de polícia toma conhecimento da prática de um crime por meio da imprensa, certo? Então, alternativa aqui incorreta. A letra B, ó, notícia crime espontânea de cognação imediata, ela ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento da infração penal através de um expediente escrito. É o que acontece, por exemplo, nas hipóteses de requisição do Ministério Público, representação de ofendido, etc. Beleza? Então, a alternativa aqui incorreta é a mesma explicação aqui para a notícia crimes provocados, certo? Aqui são sinônimos. A cognição imediata e a crimes provocada. E a letra E diz notícia crimes de condenação coercitiva, certo? Ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento de fato delituoso através da apresentação do indivíduo preso em flagrante, certo? Então, também a alternativa aqui incorreta. Então, nesse caso aqui, quando Paulo deparou-se com um cadáver que parecia ter sido baleado e entrou em contato aí com a autoridade policial, estamos frente a uma delátio crimes, certo? Que é uma espécie de notícia crimes. Alternativa correta, letra D, beleza? Então, alternativa aí, B, D, é o gabarito da nossa questão número 7. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8. Ó. O inquérito policial é procedimento administrativo que possui características próprias destacadas pela doutrina e pela jurisprudência. Com relação ao tema, analisa as afirmativas a seguir, certo? Então, temos aqui 3 afirmativas, vamos julgá-las aqui, se estão corretas ou erradas. Nossa primeira alternativa trata assim, ó. Pode ser instaurado de ofício ou a requerimento, tanto nos crimes de ação pública quanto nos de ação privada, mas o oferecimento de ação penal dependerá da vontade da vítima neste último caso. Senhores, alternativa incorreta, certo? Em se tratando de crime de ação penal privada, a atuação do aparato estatal envolvido na persecução penal também fica condicionada a requerimento do ofendido ou de seu representante legal. Vejam só, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito ou a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Perfeito? Então, alternativa 1, ó, incorreta. A 2 diz o seguinte, ó, contra a decisão que indefere o seu requerimento de abertura, cabe recurso do Poder Judiciário. Pessoal, negativo, certo? Alternativa incorreta. Indeferir o requerimento do ofendido de abertura do inquérito, surge possibilidade de recurso inominado para o chefe de polícia. Esse chefe de polícia pode ser o delegado-geral da Polícia Civil ou o secretário de Segurança Pública, a depender do estado da federação, certo? Então, no despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia e não o Poder Judiciário. Alternativa 2, incorreta. Por fim, temos a 3, que trata assim, ó. Pode ser requerida sua abertura, ainda que não seja possível identificar o autor do fato naquele momento. Pessoal, alternativa 3 correta, certo? Havendo o mínimo de indícios acerca da materialidade ou autoria de um ilícito, admite-se aí a deflagração de um procedimento investigatório, certo? Então, alternativa 3, ó, correta. Então, ficamos aqui com apenas a 3, gabarito nossa questão número 8, letra B. Beleza? Vamos agora para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 9. Ó.
Com relação ao inquérito, assinala a afirmativa incorreta, certo? Então, atenção aqui, ó, na chave da pergunta, queremos a alternativa incorreta, beleza? A letra A diz assim, ó, o inquérito é um procedimento investigatório prévio, no qual diversas diligências são realizadas na busca de obtenção de indícios que permitam o titular da ação propô-la contra o autor da infração penal. Pessoal, alternativa aqui perfeita, correta, certo? Então, devemos lembrar que o inquérito policial é uma fase administrativa e pré-processual, ou seja, ocorre antes da ação penal ser iniciada. Além disso, o IP que embasará a peça, denúncia ou queixa, a qual será oferecida para iniciar a persecução penal em juízo, certo? Então, portanto, aí questão, alternativa aí correta, beleza? A letra B diz assim, ó, o inquérito policial é inquisitivo, não vigorando o princípio do contraditório pleno, apesar de a autoridade que o presidir ter a obrigação de agir dentro dos termos da lei. Senhores, correto também. Como o inquérito policial tem por objetivo levantar dados capazes de identificar imaterialidade e autoria, de forma a possibilitar o oferecimento de uma peça iniciadora de ação penal, não há de se falar nesta fase administrativa em ampla defesa e o contraditório, certo? Sendo assim, trata-se de procedimento inquisitório. No entanto, isso não dá respaldo para que a autoridade policial haja às margens da lei, com uma escuta telefônica, legal, por exemplo, certo? Então, deverão ser respeitados os limites legais da atuação investigatória, perfeito? Então, alternativa B também aqui, ó, correta. A letra C diz assim, ó, apesar do inquérito ser sigiloso, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso ambos aos elementos de prova que, já documentados, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Senhores, perfeito, certo? Isso aqui conforme a súmula vinculante, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados e em procedimento investigatório realizado por órgão, certo? Com competência de polícia judiciária. Digam respeito ao exercício do direito de defesa, beleza? Então, a alternativa aqui também correta. A letra D diz assim, ó, o inquérito que é obrigatório pode ser iniciado de ofício, por requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Senhores, vamos lá. O inquérito policial ele não é obrigatório, certo? Vejam só, a existência do inquérito policial não é obrigatória e nem necessária para o desencadeamento da ação penal. Há diversos dispositivos no Código Processual Penal permitindo que a denúncia ou queixa sejam apresentadas com base nas chamadas peças de informação, que em verdade podem ser quaisquer documentos que demonstrem a existência de indícios suficientes da autoria e de materialidade da infração penal, certo? Então, desse modo, alternativa D, ó, incorreta, sendo aqui o gabarito da nossa questão número 9, beleza? Então, o inquérito policial aqui ele não é obrigatório, perfeito? E letra E diz, o inquérito nos crimes em que a ação pública depende de representação não pode ser iniciado sem ela, perfeito, certo? Também correto aqui, nossa letra E. Então, a única alternativa aqui incorreta da nossa questão, a letra D, sendo gabarito da nossa questão número 9, perfeito? Vamos aí para a nossa próxima questão. Senhores, vamos lá, questão número 10, ó, finalizando aqui nossa bateria de questões, certo? Trouxemos aqui 10 questões da banca FGV para o nosso concurso da Polícia Penal da Bahia, falando aqui da disciplina de Direito Processual Penal, inquérito policial, beleza? Espero que todos estejam indo bem no nossa bateria de questões de inquérito policial, certo? Espero que todos estejam aí acertando pelo menos 80% dessas questões, certo? Então, vamos finalizar aqui as nossas questões, certo? Espero que todos aí estejam indo bem. A nossa questão número 10 diz assim, ó, na doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira, o inquérito policial, atividade específica da polícia denominada judiciária, isto é, polícia civil, no âmbito da Justiça Estadual e a Polícia Federal, no caso da Justiça Federal, tem por objetivo a apuração das infrações penais e de sua autoria, certo? Sobre o tema, assinala a afirmativa correta. A letra A diz o seguinte, ó, nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Já nos crimes de ação penal pública, condicionada à representação ou incondicionada, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício. Pessoal, vejam só, alternativa aqui incorreta, certo? Nos crimes de ação penal pública, se esta for incondicionada, poderá o inquérito ser iniciado de ofício.
mas dependerá de requerimento do ofendido nos casos de ação penal pública condicionada à representação, certo? Então, alternativa aqui, ó, incorreta. Letra B, ó, de acordo com o Código de Processo Penal, o inquérito deverá ser finalizado no prazo de 10 dias se o indiciado estiver solto e no de 60 dias se estiver preso. Senhores, negativo, certo? O prazo de conclusão do inquérito é de 10 dias se o réu estiver preso, 10 dias se ele estiver preso, e de 30 dias se ele estiver solto. Certo? A alternativa B incorreta. A letra C diz assim, ó, se o caso for de difícil elucidação, terminado o prazo para a finalização do inquérito, poderá a autoridade policial reter os atos por decisão própria. Senhores, nesses casos, a autoridade policial deverá requerer ao juiz a devolução dos autos do inquérito para ulteriores diligências, certo? E não aqui por decisão própria. Então, alternativa C, incorreta. A letra D diz assim, ó, uma vez arquivado o inquérito pela autoridade judiciária, em nenhuma hipótese poderá a autoridade policial proceder a novas pesquisas. Negativos. Se houver notícias de novas provas, a autoridade policial poderá proceder a novas diligências, certo? Então, alternativa aqui também incorreta. Então, restou aqui a letra E. Lógica que gabarito nossa questão número 10 diz: o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Senhores, perfeito, certo? Aqui em conformidade com o nosso artigo 14 do CPP. Então, alternativa correta, letra E da nossa questão número 10, certo? Então, finalizando nossa bateria de questões, mais uma bateria de questões aqui no nosso canal para a Polícia Penal da Bahia. Então, se você está se preparando para esse concurso, gosta das nossas aulas, está procurando aqui muito conteúdo gratuito, esse é o canal de você estudar, certo? Então, se inscreva no canal, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? E até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.